Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos os nossos amigos e irmãos que estão me ouvindo pela internet. Louvado seja Deus por esse dia maravilhoso que podemos passar na sua presença e celebrar mais um culto, né? E estamos hoje meditando no Salmo 91. Talvez seja o salmo mais lido nesses dias, né? Então todo mundo tem até aberto sua Bíblia no Salmo 91, achando que vai ter proteção só estar no Salmo 91, e tem muita gente usando esse texto e às vezes até de forma errada, mas esse texto traz muitas verdades maravilhosas para a nossa vida. E eu gostaria de meditar com a igreja neste momento de turbulência, de angústia, de opressão, de depressão, muitas mortes estamos assistindo aí na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, como foi na China e outros países, morte de entes queridos, morte de amigos, e isso tem trazido angústia, né? E muito medo, opressão, e o diabo tem se aproveitado disso na vida de muitas pessoas. E esse salmo é um convite amoroso de Deus. Eu gostaria de falar para a igreja neste momento sobre a visão maravilhosa do amor de Deus. Olha o que diz o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. E a fidelidade dele é o seu escudo protetor. Você não temerá pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos fazer uma oração. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por este momento difícil que a tua igreja está enfrentando. Ó Pai, como nós precisamos ouvir a Tua voz, como precisamos aprender a se esconder no esconderijo do Altíssimo e na Tua sombra, Senhor, descansar. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra, conforta, consola, encoraja todos aqueles que estão angustiados, deprimidos, aflitos neste momento, Senhor. Aqueles que perderam entes queridos, Senhor, Tu possa confortá-lo. Ó Pai, que Tu possas neste momento trazer uma palavra de encorajamento, de alegria, de dependência total em Ti. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é um salmo extraordinário, muito usado por muitas pessoas, empresários. Muita gente usa esse salmo, deixa aberto, como se ele aberto, ele vai proteger, né? Mas essa palavra, ela precisa estar no nosso coração. Nós precisamos internalizá-la. O que é o salmista aqui quer dizer? Que existe um lugar seguro. O lugar seguro é no esconderijo do Altíssimo.
Deus fez o homem, antes de fazer o homem, Ele fez o mundo perfeito, bonito, gostoso, maravilhosamente. Mas depois de Deus ter feito o homem, né, depois de ter feito o mundo para o homem, infelizmente o homem decretou independência de Deus. Este é o pior lugar do mundo, quando o homem decreta sua independência de Deus. O homem que vive segundo o curso deste mundo, como diz lá em Filipenses capítulo 2, em Efésios, aliás, capítulo 2, o homem que vive segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sobre a ira de Deus. Essa é a pior lugar, é a pior condição que o homem pode estar. Infelizmente, o homem entregou a chave da sua vida, a chave da sua família, a chave do universo, do mundo, ao diabo. E é por isso que a Bíblia deixa bem claro que o mundo jaz no maligno. E esse salmo nos ajuda. Apesar de Deus fazer um mundo belo, bonito, gostoso, nós vivemos num mundo perigoso. Existe aqui, ele mostra neste salmo, 5 aspectos nos quais a vida humana corre perigo seríssimo e profundo. Tá? Nós vivemos num mundo perigosíssimo, infelizmente. E aqui ele mostra justamente aquilo que perturba, aquilo que angustia, aquilo que tira a nossa alegria. E um dos primeiros perigos que o salmista descreve aqui são os perigos biológicos. É aquelas pessoas que estão à mercê da enfermidade. Todos nós, na realidade, estamos à mercê de enfermidade, como câncer. Germes que invadem o pulmão, o cérebro, ebola, AIDS, H1N1, cólera, malária, agora Covid-19 agora. Então, uma virose que parou o mundo, gerando muitas mortes. E todo mundo está temeroso, deixando todo mundo, malária, tuberculose, dengue, a doença e a morte estão sempre à porta, mas sempre teve, meus queridos. Tá? Então tudo isso, é o germe, é o perigo que você não pode ver. É por isso que nós precisamos esconder a nossa vida no esconderijo do Altíssimo. E descansar em Deus. Porque se você ficar perturbado, inclusive com as notícias, com as mortes, então você vai morrer antes. Tá? Então, e Jesus deixa bem claro que a gente tem que buscar Ele em primeiro lugar. Então nós não temos que ter preocupação com as coisas desta vida. Então, se preocupar antes que o mal aconteça. Tá? Então, os perigos biológicos sempre existiu e sempre vão existir. Se Deus quiser, vai lhe atingir. Se Ele não quiser, não vai lhe atingir. Tá? Deus tem um propósito em tudo isso. Tá? Então, por isso, nós precisamos aprender a ter uma intimidade com Deus. Nós precisamos ter um romance sagrado. É um convite aqui a você ter um romance sagrado com Deus, a deitar no colo de Deus, porque Ele tem um projeto de vida para você. E nós precisamos aprender a esconder a nossa vida. A gente precisa ligar no céu. Tem muita gente perturbada com as coisas da terra. Tá? Então aqui é um convite. Por que você tem que se esconder sua vida em Deus? Por que você tem que descansar no Senhor? Primeiro, por causa dos perigos biológicos. São justamente todas essas enfermidades que acontecem com toda a humanidade. O segundo perigo que o salmista fala são os perigos circunstanciais. É o desabamento, é o terremoto, são as enchentes, os tsunamis. Vimos aí a barragem, que aconteceu lá em Minas Gerais. Quantas pessoas morreram? Vimos agora na chuva, várias pessoas morreram. Então, terremoto, desastres de toda espécie, aviões que caem, são circunstanciais que qualquer um de nós também. Que qualquer um de nós pode acontecer. Vários irmãos morreram nos últimos dias, nos últimos meses. Quantos acontecimentos no Brasil e no mundo,
por causa de terremotos, enchentes, tsunamis e outras coisas que têm acontecido, naturalmente faz parte desse mundo perverso, infelizmente. E o terceiro perigo que a gente pode observar também no livro do Salmo 91 é o perigo psicoexistencial. São aquelas coisas que atingem a alma da gente, as emoções, a mente, o ser mais profundo, o terror noturno, o pesadelo, o medo, o terror persistente, a angústia. E é isso, inclusive muitas pessoas se matando, se suicidando. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos adolescentes, quantas pessoas se suicidam, nesses últimos anos. Infelizmente, pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que decretaram distância de Deus, independente de Deus. E é por isso que as perturbações vêm, as angústias vêm, as decepções vêm, porque faz parte deste mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci. É Ele que nos ajuda a vencer e a conviver com todas as circunstâncias. Além dos perigos circunstanciais, dos perigos biológicos, dos perigos psicoexistenciais, existem os perigos sociais, que nós estamos vivendo. Pessoas perversas, gente raivosa, cheia de ódio, tempo de guerra, violência, drogas, prostituição. Vemos aí a guerra na política, a guerra no poder, a ganância. Então, infelizmente, tudo isso que estamos vivendo, por trás desse vírus, existe coisas econômicas, existe políticas, existe diabólicas. E por isso, querido, nós precisamos aprender a esconder nossa vida em Deus. Então, mas existe, além dos perigos sociais, dos perigos psicoexistenciais, dos perigos biológicos, dos perigos circunstanciais, existe um perigo maior, e que o salmista ele fala aqui, é o perigo espirituais, os perigos espirituais. É o laço do passarinheiro, desse ser ardiloso que mostra, ele mostra um laço, ele planeja a situação de uma maneira com sutileza, com profundas ameaças. Satanás quer às vezes se mostrar como um anjo de luz, mas age de maneira manhosa, sutil, para cativar as pessoas, infelizmente, querido. Então, e a Bíblia deixa bem claro que só existe uma forma para destruir esse inimigo. A Bíblia fala que o diabo e seus anjos, eles foram expulsos do céu. Está lá em Apocalipse, ele foi expulso do céu. E ele sabe que ele resta pouco tempo. E ele quer levar muita gente para o inferno. Muita gente para o inferno. Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E Deus não quer que nenhuma alma se perca. E Deus encara a morte de maneira diferente. A morte não é uma tragédia. E nós precisamos descansar. Porque se Deus quiser, Ele vai nos conservar vivos. Se Ele não quiser, Ele tem a chave da morte. Ele tem a chave da vida e da morte. Mas também tem a chave do inferno. Então Ele tem a chave do inferno. E Deus, como diz lá na palavra, Ele não quer que nenhum se perca. Sobre a morte dos santos, a palavra de Deus diz que é preciosa aos olhos de Deus a morte dos santos. Então, a melhor forma de você não se perturbar com a morte é fazer como o apóstolo Paulo fez. Ele descansou no Senhor. Ele aprendeu a viver com o Senhor. Ao chegar a dizer que para mim o morrer é lucro, e se é para viver, é viver com Cristo. Então, Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Mas, a realidade, querido, o que entristece o coração de Deus é um ímpio ir para o inferno. Isso é que tem que entristecer os nossos corações.
E este é o momento da gente ganhar nossos familiares, nossos amigos, porque se ele não entregar a Jesus, os nossos velhinhos, cuidar dele, claro, ninguém tem que se precipitar para morrer, certo? Que compete a Deus, ele é o dono da vida. E a palavra de Deus deixa bem claro, não matarás. Então ninguém deve cometer suicídio e nem provocar ambiente ou meio de levar à morte, nem sua nem de ninguém, tá certo? Porque ele é o dono da vida. É ele, como diz lá no Salmo 139, é ele que faz nascer. Quando você era no ventre da sua mãe, Deus já tinha traçado e determinado cada dia da nossa existência. É ele que determina a sua sexualidade. E é ele que determina seu tempo de existência. Tá? Então, por isso, querido, primeira coisa, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará do desejo do teu coração. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, como o apóstolo Paulo, mesmo daquela prisão fria, distante de tudo, sem ninguém, ele chegou a dizer, eu aprendi a viver contente com Deus. Eu sei ter fartura, como padecer necessidade, ter abundância, até passar fome. Sabe por quê, querido? Ele se escondeu no esconderijo do Altíssimo. Nem a morte tira a paz e a alegria de um crente. E é isso aí, queridos. Por isso, ele passa para nós. É como o salmista, Salmo 23, ele diz, quando eu deixo o Senhor ser o meu pastor, nada, eu não sinto falta de nada, mesmo que esteja faltando tudo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Como é que, o que é que esse salmo nos ensina? Como viver num mundo perigoso como o nosso, como sobreviver num mundo tão ameaçador. Nós precisamos saber que Deus é o nosso refúgio, é o meu baluarte, que Deus é Deus. Se Ele quiser, você vai, se Ele não quiser, você não vai. Porque Ele tem determinado cada dia da nossa existência. Se Deus está acima de todos os perigos, de todas as circunstâncias, de todas as dimensões, de todas as pestes e mortandade, acima do passarinheiro, dos poderes mais hostis da treva, conheça o Altíssimo. E o pior perigo, que é o inimigo número 1, que é Satanás, quer que tirar a tua alegria, filho. E o desejo dele é que muitos, ele quer levar muito para o inferno. E é por isso que Jesus disse, se preocupe não aquele que pode tirar a tua vida, mas se preocupe com aquele que pode levar a sua alma para o inferno. Tá? E o desejo de Deus, querido, Ele não quer que nenhum se perca. É triste para Deus um ímpio ir para o inferno. E é por isso que a igreja precisa ser igreja. Aliás, a profecia de Jesus é essa, a última profecia. É quando o evangelho for pregado em toda a terra, aí verá o fim. Aí virá o fim, queridos. Então, essa hora é a hora de nós nos preocuparmos de levar o evangelho a todos os nossos parentes, a todos os nossos amigos, para que eles descansem no Senhor. E que eles possam ver a sua segurança no Senhor, a sua alegria no Senhor, a sua paz no Senhor, mesmo diante de todas as circunstâncias, que você possa ter essa paz que excede todo o entendimento. Como viver num mundo tão perigoso como o nosso, como viver num mundo tão assustador, precisamos saber que Deus é o nosso refúgio. Para aprender a viver neste mundo, nós temos que saber usufruir de Deus, e não apenas conhecê-lo. Tem muita gente que conhece, tem muita gente que lê a Bíblia, mas ainda não deixou Ele ser seu pastor de verdade. Você precisa deixar Deus, o pastor de Israel, ser o seu pastor. E quando Ele for o seu pastor, então você não vai sentir falta de nada, mesmo que esteja faltando tudo. Porque Ele vai levar você os pastos verdejantes, Ele vai levar você as águas tranquilas, Ele vai refrigerar a sua alma, Ele vai dar a você vai aprender até conviver com seus inimigos, que Ele coloca na mesa para comer com você. Você não vai se perturbar, porque a presença dEle
é constante, querido. Que possamos realmente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, é que pode dizer: Tu és o meu Deus, que é o meu escudo e a minha alma, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Milhares vão morrer à sua esquerda, milhares vão morrer à sua direita, mas se Ele quiser, nada vai lhe atingir. Mas se Ele quiser levar você, é uma promoção. Se Ele quiser levar você, é uma promoção, não é uma tragédia. Tá, querido? Então descanse no Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar. Jesus já preparou lugar para todos nós, querido. O que nós precisamos agora, Senhor, realmente colocar Deus em primeiro lugar. É que realmente você possa decretar hoje sua dependência total de Deus. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você permite Ele ser o Senhor da sua vida, então o diabo agora não tem mais vez na sua vida. Jesus tira a chave da sua vida da mão do diabo e entrega a você. Porque agora você é um sacerdote. Você é filho amado, querido de Deus, protegido de Deus. Ele é que vai determinar o dia da sua morte. Não é nenhum vírus, nenhuma pessoa, ninguém. Se Ele quiser, Ele vai, Ele leva. E se Ele não quiser, não vai lhe atingir. E se não atingir, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Tá? Então descubra qual é o propósito de Deus. Então se consagre. Busque ao Senhor enquanto pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Antes que chegue o mau dia. E quando chegar o mau dia, você vai enfrentá-lo de cabeça erguida. Que Deus nos abençoe. E que possamos realmente esconder a nossa vida no esconderijo do Altíssimo. E na sombra do Onipotente descansar. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso na Tua presença. Quero, Senhor, que console todos, conforte todos, que possamos descansar, Senhor, na sombra do Onipotente, Pai. Que possamos realmente, Senhor, que possamos entregar nossa vida a Ti. Ó Pai, e o Senhor, sabemos que o Senhor cuida de nós. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor abençoe a Tua igreja. E aqueles que, nesta noite, se você quer entregar a sua vida a Jesus, que hoje seja o dia aceitável. Que hoje seja o dia da sua decisão, da decisão melhor da sua vida. Que você possa deixar Ele reiná-lo. Ó Pai, reina, Senhor, em cada vida, em nome de Jesus. Amém.